Pois é. Ô Zupa, o Tite erra quando ele faz a substituição do Bruno Henrique pelo Vitor Hugo? Não, acho que é uma escolha, né? Não deu certo. Talvez ele pudesse começar com o Gabriel, e aí, como a gente falava aqui ontem, e abrir o Lohan. Eu até imaginava que ele preferisse abrir o Lohan pela esquerda. Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a repercussão, né? Análise, comentários do ESPN a respeito do, infelizmente, a derrota do Flamengo aí dentro da Juventude. Finalzinho, levamos o gol. O Flamengo não fez um bom jogo hoje, apesar de tudo, né? A gente tem que levar em conta também desfalque, desgaste, uma série de coisas que aconteceu. Bruno Henrique lesionado, Cebolinha lesionado e todos esses problemas, né? Infelizmente, vamos ter um pouco de bom senso. Mas vamos ver aqui os comentários e análises da ESPN a respeito aí da derrota do Flamengo. Apesar da derrota, o Flamengo é líder, tá bom? O Fortaleza tá metendo a goleada lá 3-0 no Palmeiras e o Bahia tá ganhando do Vasco por 2-1. Mas mesmo assim o Flamengo é líder por questão de critérios de desempate, gol pro e tudo mais. O Flamengo é líder do campeonato ainda, apesar da derrota. E domingo é jogo importante ainda do Cruzeiro. Vamos aí fazer tudo aí para o Flamengo conseguir de novo dar uma disparada na liderança. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, ESPN Brasil. O link vai ter na descrição do vídeo. 15 finalizações para o Juventude, posse de bola Aparecida, 53-47, 15-9 finalizações certas, 8-5 para o Juventude, 5 grandes chances para o time de Caxias, 3 para o Rubro Negro, ações na área rival, 21-17, escanteios, 7 para o Juventude, 8 para o Flamengo. Esse é um jogo que é engraçado, né, Zupa? Quando tem um resultado desfavorável a um time gigante como o Flamengo, que luta pelo título, a gente tenta ver as coisas erradas. Esse é um jogo que, claro, houve coisas erradas, mas é muito na conta do mérito do Juventude ou sim dá para pontuar bastante falha do rubro-negro? Não, assim, hoje foi um jogo em que o Flamengo sentiu de maneira mais clara as ausências, os seus desfalques. Sim. Especialmente na escolha que o Tite fez para o lugar do Bruno Henrique, ele opta pelo Vitor Hugo, e aí há uma diferença de característica, né? O Vitor Hugo é um meio-campista, então jogando mais aberto pela esquerda, ele não faria o papel do Cebolinha, que é mais agudo, ou do Bruno Henrique, que faz uma diagonal muito forte para pisar a área. O Vitor Hugo faria um trabalho mais da esquerda para dentro e abria o corredor para o Ayrton Lucas passar. Então o jogo de hoje foi um jogo em que o Ayrton passou mais do que vinha passando antes de lesões e convocações, etc e tal. Mas isso não funcionou. O Vitor Hugo não fez um grande jogo, ele teve uma participação discreta. O Ayrton até passou bastante, teve seus bons momentos, mas a escolha pelo Vitor Hugo, o Vitor Hugo em si não fez um grande jogo. E aí, no segundo tempo, ele opta pelo Gabriel a partir dos 20 minutos e aí ele inverte. Para acomodar o Gabriel, ele acomoda o Gabriel como um 10, ali como um ponta de lança, por trás do Pedro, como a gente imaginava, mas aí ele inverteu os pontas, né? Jogou o Lohan, que era o meia central. Quando entrou o Gabriel, ele virou esse meia. Jogou o Lohan para a direita e jogou o Luiz Araújo para a esquerda. O Luiz Araújo vinha bem pela direita no primeiro tempo, fez um ótimo cruzamento, uma linda assistência para o gol do Pedro. Então, assim, hoje, e não só pelas convocações, né, porque são duas lesões, a do Cebolinha, que voltava de lesão, e agora a do Bruno Henrique, tiveram um impacto muito grande, porque o Tite teve não só que botar o reserva do reserva, mas alguém de característica diferente. Então, teve um impacto na maneira de jogar. Então, o Flamengo sentiu isso, o Flamengo teve dificuldade para marcar pelos lados, o Juventude encontrou espaço para jogar pelos lados. O Lucas Barbosa, que é revelado pelo Santos, que fez golaço no Vasco, fez golaço no Corinthians, fez um belo gol hoje também antecipando de cabeça, encontrou muito espaço para atacar em diagonal, para jogar. Então a gente deve olhar para a vitória. O Juventude venceu o jogo, né? A gente sempre fala, Flamengo perde e a nossa taxa está certa. O Juventude venceu o Flamengo, é importante, o Juventude é o 10º colocado, com muitos méritos, repetindo, como eu falei, repetindo bons padrões dentro do Jacone, mas hoje o Flamengo sentiu mais do que em outros jogos os seus desfalques, sobretudo esse homem pela esquerda. Então acho que hoje o Tite vai lamentar mais do que em outras circunstâncias, e é uma rodada... E o Braz também, né? Exato, o Marcos Braz também, e é uma rodada, assim, ruim pro líder, porque embora o Palmeiras esteja jogando e não esteja vencendo, mas o Botafogo venceu, o Bahia pode vencer, então assim, a vitória do Botafogo foi ruim pro Flamengo. É uma rodada que pode embolar mais
o campeonato que já é bem equilibrado. É, melhor então para quem gosta do campeonato assim, exato, disputado. Emboladinho, né? Fãs de esportes, daqui a pouquinho a gente vai para a Neoquímica Arena. O negócio tá pegando fogo na Neoquímica Arena. A torcida tá revoltadíssima com a equipe, empate do Corinthians com o Cuiabá, e a gente vai mostrar todos os detalhes para vocês. Lili Nascimento tá por lá, a gente também vai para a entrevista coletiva. Vamos falar do Antônio Oliveira, se existe a chance dele perder o seu cargo hoje ou nos próximos dias, tudo isso com a Lili Nascimento daqui a pouquinho. André Kfouri, números de Juventude e Flamengo são números que me chamam a atenção, porque quando a gente via um tropeço do Flamengo, ainda assim eram números de Flamengo que conseguia se impor em campo. Não foi o que aconteceu, pelo menos pelos números ali. Ou a matemática mentiu em algum momento? Não. O jogo foi muito difícil para o Flamengo, desde o início, embora o Flamengo tenha saído na frente com mais um gol do Pedro. Aliás, o Pedro também no segundo tempo fez lances, deu assistências, limpou jogadas. O chapéu que ele deu da área. Esse lance do lençol dentro da área é um negócio maravilhoso e ele continua realmente em ótima fase. É um jogador que tem uma quantidade de recurso que não cansa de impressionar a gente. Mas o jogo foi muito difícil para o Flamengo desde o início, embora tenha saído na frente. E o Juventude soube competir, não desistiu, não se amedrontou. E fez valer, porque o empate não demorou a sair, né? E o Juventude conseguiu se colocar de novo na posição de mandante e a pressão foi muito grande. De novo, vale a pena ressaltar outra vez a partida que o Rossi fez. A quantidade de vezes em que ele mexeu no placar. Então, se não fosse, né, se não tivesse sido uma noite tão inspirada, tão bonita do goleiro do Flamengo, o resultado seria diferente a favor do Juventude novamente. A gente viu ali os números, né? São 15 finalizações do Juventude, olhando pelo viés do Flamengo. E lembrar também em conta que o goleiro do Juventude também fez um bocado de milagre também, tá bom? Pra minha opinião, se for pra ter um resultado justo, que você fosse empate, sem nenhum cubismo aqui, tá certo? O goleiro Rossi foi fundamental o Flamengo ter sofrido a goleada, mas também o goleiro do Juventude tirou muito milagre lá, tanto do Pedro como do Luiz Araújo. Vamos ter um pouco de bom senso também. Pelo padrão do Flamengo no campeonato, o Flamengo não costuma tomar 15 finalizações, né? Isso diz sobre as duas equipes, né? Sobre o que o Juventude criou, sobre o que o Flamengo acabou permitindo, e o Rossi acabou trabalhando muito e muito bem. Aliás, faz ótima temporada o goleiro argentino. Vamos a Caxias, essa defesa realmente é impressionante. Logo depois a defesa serve o escanteio. O gol do Mandaca, que é jogador do Corinthians, revelado pelo Corinthians, emprestado ao Juventude, Luiz Mandaca. A rodada é o sofrimento plural pro Corinthians, é o jogo próprio, e cada rodada ele vai colocando taxinha, assim, falando, aqui podia estar ajudando. E o torcedor do Corinthians, se tivesse na Neoquímica Arena, o Mandaca teria feito o gol da virada. Vamos lá, a gente tá vendo os lances, esse aí é realmente o último lance da partida, teve escanteio também pro Flamengo, para a gente acionar o nosso repórter Gustavo Berton nessa vitória importantíssima da equipe de Caxias, 2-1 de virada contra o Flamengo. O Flamengo tem uma história que quando vai a Caxias sofre, lembra aquele jogo que tá neblina, chuva, acho que tem uns 2 anos. Ô Berton, como é que estão as coisas por aí, essa vitória do Juventude e a derrota do Flamengo? Tá vendo muita gente chegar nessa luta pela liderança. Pois é, Felipe, boa noite para você, abraço para todo mundo. Você falava do Flamengo que se complica aqui em Caxias do Sul, né? Já são 27 anos que o Palmeiras não vence o Juventude jogando aqui em Caxias do Sul. São 13 jogos, né, que o Flamengo vem aqui e não consegue vencer a equipe do Juventude. Hoje não só não conseguiu vencer, como perdeu o jogo de virada nessa noite fria aqui em Caxias do Sul, né? A temperatura muito baixa, que não afastou o público, né? A gente teve mais de 12 mil torcedores nas arquibancadas. O Flamengo, claro, sempre é representado pela sua torcida. Num jogo muito quente e pelas análises de vocês aí que eu estava ouvindo por aqui perfeitas, né? Os dois goleiros trabalhando bastante, um jogo franco, onde as duas equipes podiam ter feito o segundo gol normalmente no segundo tempo. Essa sorte acabou caindo para a equipe do Juventude, que um pouquinho antes até tinha reclamado um pouco de uma bola que teria pego no braço da zaga do Flamengo, no lance dentro da grande área, gerou reclamação, mas que se dissipou um pouco pelo gol do Juventude. Claro, a torcida do Juventude comemorou muito a vitória, já estava comemorando, de certa forma, o empate, né? Pelo elenco do Flamengo, milionário, grandes jogadores, embora com os desfalques.
o empate contra o Flamengo não seria um mau resultado, talvez sim porque o Juventude vinha de derrota, mas a vitória foi muito comemorada nas arquibancadas, os jogadores dentro de campo saudaram uma torcida, e do outro lado, claro, né, o Flamengo que ninguém gosta de perder em momento nenhum do campeonato, mas um clima até de tranquilidade, porque o Flamengo faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, briga pela ponta de cima, então o clima até é de tranquilidade por parte do Flamengo. Eu estou aqui na sala de imprensa esperando o técnico Tite, a informação é que o Tite vem com o seu auxiliar, o Matheus, né, filho dele, os dois vão conceder entrevista coletiva. Caxias, né? Tite volta a Caxias. Teve o seu primeiro grande trabalho foi ser campeão gaúcho pelo Caxias, em 2000, o rival do Juventude, natural de Caxias do Sul, hoje volta à sua cidade natal. Pois é. Ô Zupa, o Tite erra quando ele faz a substituição do Bruno Henrique pelo Vitor Hugo? Não, acho que é uma escolha, né? Não deu certo. Talvez ele pudesse começar com o Gabriel, e aí, como a gente falava aqui ontem, e abrir o Lohan. Eu até imaginava que ele preferisse abrir o Lohan pela esquerda para manter o Araújo pela direita, mas quando ele coloca o Gabi, ele puxa o Lohan para a direita e o Araújo lá para a esquerda. Eu, particularmente, dentre as duas possibilidades, preferiria começar com a maneira que o Flamengo desenrolou no segundo tempo. Mas o Tite tem muito mais critério para fazer as análises, então mais do que dizer se ele acertou ou errou, isso não dá pra gente dizer. O que dá pra dizer é que não deu certo. Não deu certo, o Flamengo não teve um bom desenvolvimento por ali, precisou demais do Ayrton Lucas, o Vitor Hugo teve um papel discreto no jogo, e aí no segundo tempo ele tentou ser um pouco mais agressivo. Ele começou o jogo de maneira mais equilibrada, e no segundo tempo, precisando vencer, ele fez essa formação que a mim parecia mais adequada e era uma formação mais agressiva e o Flamengo não conseguiu. O Gabriel acabou participando pouco do jogo também. O problema é a recorrência de desfalques, né? Então, perdeu um ponta, perdeu o segundo ponta e aí do terceiro ponta não tem. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado, né? Como eu até falei no começo do vídeo, vamos ter um pouco de calma, vamos ter um pouco de tranquilidade. Não é hora pra gente julgar o Tite. A gente sabe, né? Vocês acabaram de presenciar isso aí, os comentários da ESPN falando sobre isso. Desfalque, lesão, convocação, série de problemas. Bruno Henrique lesionado, Cebolinha lesionado, vários problemas aí, desgastes, intervalo muito curto de um jogo e outro, 66 horas de intervalo. E isso vai acumulando, chega uma hora que a conta chega, né? Infelizmente chegou hoje, o Flamengo perdeu, não jogou bem, não conseguiu desempenhar bem, não conseguiu jogar bem. O Ayrton Lucas péssimo na partida, na minha opinião foi o pior do jogo, tá certo? Errando muito, dando passos errados, a maioria das jogadas do Juventude passava por ele, ele não conseguia acompanhar. O cara aproveitou, deitou em cima dele ali, né? Fez o que quis ali do lado dele. O Wesley hoje também muito mal, inclusive um dos gols que saiu foi falha ali dele, né? No setor dele. Não vamos culpar ninguém aqui, tá bom? Mas infelizmente hoje o time todo foi mal, tirando o goleiro Rossi. E na minha opinião, se não fosse o Rossi hoje, o Flamengo poderia ter saído daqui com um resultado até mais elástico, né? Perdido por um resultado mais elástico. E o goleiro Rossi hoje fez grandes defesas, tá certo? Como também o goleiro do Juventude, também vamos ser justo, também fez altas defesas lá e fez muitos milagres também. Na minha opinião, tá bom? Sem nenhum clubismo, embora o Juventude tenha jogado melhor, mas por questão de chances e, né, tudo mais, se for comparar, era para ter saído do empate. Infelizmente o Flamengo não conseguiu, né? Deu bobeira, tomou gol. Mas não tem nada arrasado, né? Não tem terra arrasada aqui. Vamos aí reerguer, juntar os cacos e partir para domingo. Domingo tem um jogo muito importante dentro do Cruzeiro, Flamengo e Cruzeiro, 6 horas da tarde, direto Maracanã. Vamos aí aumentar a pressão, né? Vamos, se que puder, né? Vamos aí pro estádio, encher a casa aí, ficar a casa lotada para aumentar aquela pressão, fazer aquele caldeirão dentro do Cruzeiro, pra gente conseguir essa vitória aí, quem sabe, né? Dependendo do resultado, conseguir abrir mais um pouco de vantagem em relação ao segundo. Só atualizando aqui, os jogos já terminaram. O Palmeiras levou uma goleada pro Fortaleza no Castelão, 3-0. O Bahia conseguiu vencer o Vasco depois de uma expulsão. No finalzinho do jogo teve uma expulsão pro Vasco. O Bahia foi depois conseguiu fazer o segundo gol, tá certo? Nesse momento tá Flamengo e Bahia empatado, no mesmo número de pontos, só que o Flamengo é líder por questão de critérios de desempate, né? Gol pro, número de vitórias, saldo de gol, tudo mais, isso vai contando, tá certo? E o Flamengo nesse momento ainda é líder, apesar de todos os problemas, o Flamengo continua na liderança. Mas domingo tem que vencer e fazer um bom jogo dentro do Cruzeiro para poder, dependendo do resultado, né? Vamos torcer aí, tentar secar um pouco o Bahia para ver se a gente consegue distanciar um pouco, tá bom? Domingo não pode dar bobeira, não pode empatar nem perder, tem que ganhar esse jogo domingo para poder se manter na liderança até os jogadores chegarem da Copa América. Inclusive, eu acho que até o Eric Pulgar vai voltar um pouco mais cedo, já que o Chile perdeu agora para a Argentina.
e as chances matemáticas de classificação é bem remota. Tem que ganhar e torcer pela combinação de resultado para poder se classificar. Caso o Chile empate ou perca agora, o Érico Pulgar vem para reforçar a equipe. E vamos torcer também para o Uruguai, né? A gente sabe que o Uruguai tá jogando pra caramba lá. Inclusive o Matias Vina fez um gol, o Dela Cruz dando altos passos, a Rascaeta arrebentando. E vamos torcer aí, né, pra ver se a gente consegue recompor o time mais rápido possível, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais ESPN Brasil. O link vai ter na descrição. Valeu.